Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Esse negócio de boa noite é chato pra caramba. Vamos para as perguntas, né? Boa noite, pessoal. Vamos lá. Alguém perguntando se o laboratório mede ácido fólico ou metilfolato se devia chamar. O laboratório, quando você pede ácido fólico ou metilfolato, ele mede o folato completo. Você tem um ácido fólico, né, que é o folato, né? E a forma mais comum do ácido fólico que está nos alimentos é o metilfolato. É a forma metilada do metilfolato. O laboratório, até onde você mede tanto a forma metilada, que é a mais comum nos alimentos, quanto a forma não metilada, que é o ácido fólico do suplemento, né? Não acho muito bom a suplementação com ácido fólico. Por quê? Porque o fato dele não estar metilado, se você tiver uma dificuldade de metilar esse ácido fólico, ele pode se acumular e aumentar o risco de certas doenças. Nem todo mundo metaboliza ele bem. Então, o ideal é que a forma de suplementação do ácido fólico seja metilfolato, tá, gente? Ou então ácido folínico. As panelas de ácido cirúrgico são as melhores. Como reverter sarcopenia? Primeiro é musculação. Sarcopenia é a perda muscular progressiva que ocorre com o envelhecimento. Ela costuma se acentuar a partir dos 65 anos. Existem algumas coisas, então, na verdade, é uma preocupação do idoso e uma preocupação da pessoa mais jovem caminhando para a idade mais avançada, né? Tem algumas características do cérebro da pessoa de mais idade, que a gente vai do músculo. Então, vamos lá. O músculo, você começa a ter um aumento da produção de radicais livres. O músculo vai perdendo a capacidade de lidar com o estresse. Com isso, você vai tendo uma perda muscular progressiva pelo aumento de radicais livres. Além disso, a resposta do músculo aos estímulos anabólicos é muito diminuída com o envelhecimento. Então, além de ter uma maior dificuldade de anabolismo, de crescimento do músculo em si, você tem uma perda da capacidade dele de lidar com os estresses. Por exemplo, de inflamação, ou de má alimentação, ou de agrotóxicos, etc. Então, como é que você vai lidar com a sarcopenia, com a perda muscular progressiva do idoso? Primeiro, é não deixar essa sarcopenia avançar muito. Porque se essa sarcopenia, essa perda muscular com o envelhecimento avançar muito, depois é muito difícil de recuperar. Além disso, um exercício resistido, tem que levantar peso. Pode ser um pilates muito bem feito, mas de preferência musculação ou qualquer atividade de força. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, a nutrição. O idoso, a pessoa que ao longo dos anos, ela vai tendo cada vez mais, como eu falei, uma menor capacidade anabólica, uma menor capacidade de formar músculo, uma menor capacidade de responder à proteína. Então, enquanto um jovem, ele com 20 a 30 gramas de proteína numa tomada, ele consegue a hipertrofia máxima, uma pessoa com mais idade, a partir dos 60, 65, 70, ela vai precisar de 30 a 40 de gramas de proteína de uma vez só para despertar essa mesma atividade anabólica, esse mesmo anabolismo. Por conta disso, é interessante que ela aumente, enquanto a proteína em excesso talvez não contribua para uma longevidade maior, quando a gente é mais jovem, a partir dos 65 anos fica mais importante o consumo maior de proteína. Qual que é o problema? A pessoa começa a perder a capacidade de digerir essa proteína. 2, a pessoa começa a ter um menor apetite, uma menor dificuldade de comer tanta proteína. Então, algumas estratégias. Vamos lá. Essa dificuldade de digestão da proteína que vem com a idade, ela se dá por uma deficiência de secreção de ácido no estômago. Isso aí pode ser revertido com betaína, HCl, ou até com limão, vinagre. E a outra questão é um déficit progressivo da produção de enzimas digestivas. Isso ocorre a partir dos 40 anos, mas se acentua na idade mais avançada. O que é uma dificuldade, porque uma das coisas que você faz quando você não consegue produzir tanta enzima digestiva é comer menos, diminuir as porções. Só que você está querendo dar mais proteína para a pessoa com mais idade. Então esse é outro desafio. Então eu recomendo a suplementação de enzimas digestivas e a suplementação ácida quando necessária, que geralmente muitas vezes vai ser necessária, né? E a proteína antes da refeição ou junto com a refeição diminui o apetite. Então é um momento bom para você começar a suplementar com whey, com colágeno. E como tem que ser uma quantidade maior de proteína impulso naquele momento,
de uma vez só, então o ideal é a pessoa com mais idade, comer, e depois que ela comer, ela tomar um shake. Pode ser um shake de colágeno, pode ser um shake de whey. Com isso, ela consegue 30, 40 gramas de proteína que vão dar essa resposta anabólica. Além disso, então, aumentar a proteína, que a gente já viu com as suas estratégias, enzima digestiva, suplementação ácida, suplementação de proteína depois da refeição. Além disso, nós temos as medidas necessárias para você diminuir o estresse oxidativo no músculo, proteger o músculo contra radicais livres e inflamação. E a gente tem as medidas necessárias para estimular o anabolismo, a capacidade do músculo, vou deixar gravado, de crescer. Então vamos lá. Como é que você vai estimular o anabolismo do músculo? Você tem suplementos. Então, eu já falei da proteína, para você aumentar o consumo de proteína. Mas aí você tem a creatina. Idoso não tem que ter medo de ter a creatina. Você tem a L-acetilcarnitina. A L-acetilcarnitina não ajuda com hipertrofia com gente jovem, mas com idoso, até ajuda no pré-treino. Mas com idoso ajuda muito a hipertrofia muscular, a prevenção da sarcopenia, porque ela ajuda justamente a levar a energia proveniente da gordura para dentro do músculo. Com isso, ela melhora o funcionamento das mitocôndrias, melhorando o funcionamento das mitocôndrias, ela acaba ajudando a carnitina como um antioxidante muscular. Tá? Além da carnitina e da creatina, o chá verde, a gente sabe que idosos que tomam chá verde, eles conseguem subir escada, mais degraus, por exemplo. Então, o chá verde, ele também, como ele não precisa ser muito não, epidemiologicamente, é óbvio que essas coisas, é difícil você estabelecer causalidade, saber que é o chá verde que faz isso. Mas o que se observa em estudos epidemiológicos na China é que os idosos que tomam mais chá verde têm uma melhor força muscular. E faz sentido, porque o chá verde age como antioxidante do músculo. Então, vamos lá. Já falamos da creatina, já falamos da carnitina, já falamos do chá verde. Inúmeros outros antioxidantes são interessantes. Um que é muito interessante é a curcumina. A curcumina, ela por mecanismos antioxidantes, anti-inflamatórios e de alteração da expressão de genes, ela também melhora a massa muscular no idoso. Ela não faz ninguém ficar gigante, não faz o garotão ficar imenso, mas ela ajuda no ganho de massa magra da pessoa a partir dos 40 anos, justamente porque ela torna o músculo mais resistente, para ele manter. O chá verde pode ser em cápsula, tem que tomar cuidado com o excesso de cápsulas de chá verde, que em fígados sensíveis, desnutridos, inflamados, quando em excesso pode já gerou inclusive necessidade de transplante hepático. Então você tem que cuidar do seu fígado, tem que saber bem, antes de você exagerar no extrato. Um pouquinho de extrato não faz mal para ninguém, faz até bem para o fígado. A diferença entre o veneno e o remédio veneno é a dose e o fígado da pessoa. Então vamos lá. O ômega 3, a mesma coisa, também ajuda na preservação da massa magra, justamente diminuindo esse estresse. Então é isso. Faltou hormônios. Uma mulher que não fez reposição hormonal, ela não é candidata para fazer reposição hormonal com estrogênio depois de 60 anos. Mas todo idoso pode fazer DEA. E o DEA, óbvio que é prescrito e acompanhado por um médico, porque você tem que ver o impacto da suplementação no nível hormonal. Mas o DEA, ele favorece também o ganho e a manutenção de massa magra do idoso. Outra coisa que tem que tomar cuidado é o magnésio. O magnésio é fundamental também para a performance da mitocôndria muscular. E sem mitocôndria você não tem músculo, principalmente nessa idade. Tá? A vitamina C. Se faltar vitamina C, o idoso não vai ter tanto músculo, justamente porque o músculo dele não aguenta radical livre, então precisa de vitamina C, vitamina E também. Tá? E o zinco. O zinco é muito comum, a deficiência de zinco em idoso. E a deficiência de zinco leva a uma diminuição da capacidade anabólica, da capacidade de produção de hormônios como testosterona, da própria capacidade do músculo crescer. Então, para evitar a sarcopenia, também é importante o zinco. Tá? E tá com a cabeça boa, porque é o neurônio que manda o impulso para o músculo se manter vivo. Se o neurônio não está bem, se não está cuidando da cabeça com uma vida estável, uma vida ativa, uma vida desafiante, com a atividade, o músculo acaba não recebendo esse input e atrofiando. E a vitamina D, que a gente não pode nunca esquecer da vitamina D, uma vitamina D lá em cima promove alterações genéticas benéficas. Tudo isso junto ajuda a conservar o músculo. Você não perde nunca a capacidade de ganhar massa muscular. Você perde o potencial genético, o teu potencial genético baixa, mas você nunca perde a capacidade de progredir. Então, uma pessoa de 80 anos, se ela conseguir começar agora um treinamento de força com personal, é óbvio, né? Você pode ter certeza que ela vai ganhar músculo. Sempre é tempo de se ganhar algum músculo.
tá bom? Então, sarcopenia é isso. Vamos para a próxima. O valor ideal de magnésio no sangue. O magnésio não é muito confiável no sangue, tá? Mas ainda assim eu gosto que ele... Eu fico muito preocupado quando ele está na faixa inferior de referência. Eu gosto que ele esteja mais para cima. Mas para você saber bem como é que está o seu magnésio, é melhor você olhar ele nas hemácias. O exame que tem que ser pedido é magnésio eritrocitário. Posso tomar de manhã maca, açafrão, gengibre pó e limão? Pode. É uma boa combinação, né? Se teu estômago aguentar, né? Agora você sabe que o açafrão, né, a cúrcuma, né, ela, para ser absorvida, ela tem que estar na presença de gordura e de reforçadores da absorção, como a pimenta preta. Essa cúrcuma ela vai estar exercendo muito mais uma ação no intestino. Agora, não pense que ela vai estar fazendo todos aqueles efeitos da curcumina, que não dá para contar com isso como realidade, tá? Catuaba é muito boa, né? Ela não é a gente não tem muito estudo científico, mas é um adaptógeno muito bom, né? Eu não considero no patamar da pifáfia ou da ashwagandha, né? Mas para fadiga, para libido, para disposição, como antidepressivo, como antioxidante cerebral, a catuaba é muito boa, promete muito, né? Mas eu pessoalmente não passo muita catuaba, não passo catuaba, né? Tomo de vez em quando a gente encontra por aí. Ela não é muito estudada por ser uma planta indígena, mas se os índios usam há milênios e acreditam nisso, você pode escrever que funciona. Evitar cãibra, vamos lá. Quando é que você tem cãibra? Quando você tem, de novo, uma dificuldade. É sempre a mitocôndria. Você tem uma dificuldade de produção de energia pela célula muscular ou por consumo excessivo, ou porque você fez um esforço excessivo, essa produção de energia acaba vindo da glicose, a mitocôndria não consegue absorver todo aquele ácido lático, ele acumula. Isso gera dor. A dor ela vem, não é nem tanto do ácido lático ou da mudança de pH, mas é da própria falência energética da mitocôndria, que é a usina de energia. Frequentemente essa falência se dá por deficiência de magnésio, potássio, coenzima Q10, carnitina. Tudo isso pode ajudar, tá? Mas também você não pode prometer que essas coisas vão funcionar, tá? Em parte, isso vem também do condicionamento do músculo, né? Que é uma coisa que você acaba adquirindo com o tempo. TPM terrível. Resolve tomar L-teanina, rodiola. Olha, nessa combinação de L-teanina e rodiola, você poderia associar também a vitamina B6 e o magnésio e o 5-HTP, né? Magnésio com vitamina B6 você encontra no ZMA. É muito fácil de achar, em qualquer lugar você acha. Cúrcuma é muito bom para queda de cabelo, pessoal. De repente Val. A gente não usa ela para isso não, mas a cúrcuma acaba sendo boa para tudo, né? Se a queda de cabelo tiver alguma relação com estresse oxidativo, com radicais livres ou com inflamação, a cúrcuma pode ajudar. Açafrão em pó comprado na feira serve? Cara, você tem que ver como é que é um açafrão em pó de qualidade. Um açafrão em pó de qualidade, ele brilha igual ouro. Olha o curcumax, por exemplo, da Pura Vida, brilha igual ouro. Você olha a raiz de cúrcuma quando você corta, ela é linda, ela brilha igual ouro. Frequentemente você ouvir essas cúrcuma em pó que você acha por aí, ela é apagada. Você vê que ela está misturada, se bobear até com fubá. Então você olha a cor. Se brilhar igual ouro, deve ser boa, entendeu? E outra coisa, cúrcuma é gostoso. Isso é uma coisa que você só descobre quando prova uma cúrcuma de verdade. É uma delícia. O indiano ele não bota a cúrcuma na comida pelos seus benefícios anti-inflamatórios. Ele até usa ela como remédio por isso. Ele bota na comida porque é gostoso. Quando você bota uma cúrcuma de qualidade na comida, a comida fica mais gostosa, fica mais saborosa, sabe? Então é importante que a cúrcuma que você esteja tomando seja gostosa, entendeu? Você bote na comida e você fala, poxa, como a minha comida ficou gostosa com essa cúrcuma. Manter essa conexão com a comida, entendeu? Como uma coisa sagrada, uma coisa que faz bem pra gente, pra alma também, pros sentidos, entende? Então a cúrcuma boa é essa. Se a da feira for assim, manda a brasa, até porque costuma ser bem mais barato que essas cúrcumas boas do mercado, entendeu? Mas você vai aprender a reconhecer o ingrediente bom assim, no sabor dele, na cor dele, na qualidade visual, tá? Tribulus terrestre é recomendado para mulheres que querem libido, energia e um gásinho a mais, um pouquinho mais de massa magra. É pouco recomendado para homens. Não é nenhum milagre, não é nada, o Tribulus é maravilhoso, não. O Tribulus é uma coisa razoável.
mas funciona nessas situações que eu te falei, principalmente para mulheres. O DEA é um hormônio e um pró-hormônio. E não pró-hormônio porque a partir do DEA se forma testosterona, estradiol, dihidrotestosterona, estrona, outros hormônios. Além disso, o DEA tem uma ação própria como hormônio, inclusive no cérebro. Ele tem ação própria como hormônio, ele também pode sofrer transformações numa coisa chamada DHEAS, o ceto-DEA, etc. Tem vários derivados que também têm ação hormonal. O que vai de determinar a direção que o DEA vai tomar no seu corpo são vários fatores, inclusive se você tem ou não deficiência de DEA. E você corre o risco, quando usa o DEA, que ele parte dele vira dihidrotestosterona e você começa a ter oleosidade excessiva, queda de cabelo, etc. Se você der sorte, ele vai virar testosterona, você vai ganhar massa muscular. Em homens, eventualmente, ele pode virar estrogênio, tudo depende, principalmente se o homem estiver inflamado, com o fígado sobrecarregado, por exemplo, estiver intoxicado. Então, na verdade, é um pró-hormônio, um hormônio que pode tomar vários sentidos, várias direções. Então, o DEA tem essas particularidades. Em mulheres, o DEA é um pouco mais delicado. Por quê? Porque as doses que você encontra de suplemento no mercado, de 25 mg, de 50 mg, são doses muito adequadas para homens, que podem usar até 100 mg. Mas algumas mulheres começam a ter oleosidade e perda de cabelo e bigodinho com 10 mg de DEA. Então, o ideal é que seja encarado como uma reposição hormonal, como hormônio, e feito por médico, não tomado como suplemento. Para homem é mais tranquilo, mas para mulher é mais delicado, tá? Principalmente porque as mulheres se preocupam muito com queda de cabelo, com oleosidade de pele. Homem tipo eu não, eu nunca tomei um minoxidil, nunca tomei um ativo para queda de cabelo. Não tomo porque eu não me preocupo com isso, mas mulheres se preocupam com isso. Então vamos lá. O DEA tem algumas características interessantes. Ele protege o neurônio, ele é neuroprotetor. Outra característica interessante do DEA, então ele pode ajudar, por exemplo, na prevenção da doença de Alzheimer. Outra característica interessante, combate da ansiedade. O DEA te deixa menos ansioso, ele dá uma melhora cognitiva também. E ele é um ferormônio, então a pessoa que usa o DEA, se ela tiver uma deficiência de DEA, pode ser que ela fique até mais atrativa sexualmente, porque o sexo oposto sente no cheiro o ferormônio, né? O DEA é também um ferormônio. Então eu acho maravilhoso. Agora, eu acho que mulheres não deveriam sair tomando DEA de qualquer forma, né? E nem sempre você vai observar esses efeitos, porque você tem que saber o caminho que o DEA está seguindo. Se o DEA está seguindo um caminho para virar estrogênio, se o DEA está seguindo um caminho para virar testosterona, se ele está aromatizando para dihidrotestosterona, se ele está na dose suficiente, que às vezes você está tomando o DEA e ele não sobe, às vezes você está tomando ele sobe demais. Então, às vezes você está tomando DEA, mas você não tem o efeito desejado porque seu zinco está baixo. Então, ou então porque você está anêmica, é muito comum para mulheres, principalmente a anemia, né? A ferritina baixa, etc. A gente vê em homens também, mas é mais comum em mulheres. Então são vários fatores e tudo isso tem que ser integrado dentro da abordagem para o DEA funcionar. Agora em si é uma substância maravilhosa, tá? Então tá falado do DEA. Kombucha feito com kombucha, né? Feito com chá verde é maravilhoso, cara. Contraindicação da creatina. Olha, creatina tem alguma característica, né? Algumas mulheres, algumas não, uma boa proporção das mulheres e dos homens também, mas principalmente mulheres, retém líquido no começo. Isso não é uma contraindicação, mas uma mulher com, por exemplo, com lipedema, ela não tolera ganhar mais volume, entendeu, de líquido de creatina. Uma mulher que está querendo creatina por fins estéticos, que está querendo secar, ela começa a se sentir meio inchada. Isso aí afasta muita gente da creatina. Outra questão é a queda de cabelo. A queda de cabelo também, ela não é provada com a creatina, mas a gente não pode deixar de acreditar na nossa experiência. Eu vejo muita gente falando. Vai sair um estudo ano que vem para mostrar se a creatina realmente faz cair cabelo. Porque parte das quedas de cabelo de creatina são por causa da origem da creatina, porque principalmente creatina feita no mercado chinês, e frequentemente eles misturam com hormônio para ela dar mais hipertrofia, né, para vender mais.
E pode ser que a queda do cabelo seja pelo hormônio. De qualquer forma, se cair o cabelo e a pessoa se incomoda com isso, para com a creatina. Quanto ao inchaço, qual é a estratégia que eu tenho? Porque geralmente esse inchaço que vem com a creatina, ele é temporário. Então se a pessoa fica com inchaço, ela para. Na primeira semana ela toma só meia colherzinha de café, na segunda semana uma colherzinha inteira, e vai acrescentando a cada semana meia colherzinha de café. Depois de um tempo ela vai toda tomando os 5 gramas de creatina e provavelmente o corpo dela vai ter se adaptado, ela não vai reter aquele líquido todo. Tá? Então o meu conselho é ir aos poucos. Para quem quer a creatina para finalidades neurológicas, é interessante um consumo maior de creatina. Tá? Em estudos foram feitos até 20, 30 gramas de creatina. A creatina não faz mal. Creatina não ataca o rim. Não ataca. Raramente existe uma coisa chamada nefrite intersticial, que é um acometimento parecido com um acometimento de alergia, que ocorre o rim, o interstício do rim, aquele tecido no meio, não a célula que filtra, mas a célula por onde passa a urina dentro do rim. Eventualmente você tem uma reação alérgica, raramente à creatina. Tanto a creatina quanto a infinitos outros remédios, isso não é comum, acontece muito com o sulfa, com o Bactrim. Isso não é comum, pode acontecer com penicilina, isso não é esperado, não tem nada a ver com a dose, pode acontecer com a pessoa por uma reação que a gente chama em medicina de idiosincrática, ou seja, pode acontecer, Deus sabe por que aconteceu com aquela pessoa e é rara. Então o único problema de creatina existente com o rim é esse, tá? E a creatina, ela aumenta a creatinina, e o povo fica com medo. Aumenta a creatinina por quê? Meramente porque a creatinina é o produto da degradação da creatina. Se você toma creatina, a parte dela que não é usada, o teu próprio volume aumentado de creatina, ele é transformado em creatinina. A creatinina sobe. Qualquer médico deveria saber disso. Chega a ser vergonhoso um médico ficar preocupado com o aumento de creatinina da creatina. É pagar mico. Tá? Creatina não prejudica o rim. Vamos lá. O que pode ajudar o idoso a ficar com a cabeça jovem? Vamos lá. Primeira coisa para o idoso ficar com a cabeça jovem é não seguir muito jovem, entendeu? Porque o jovem deixa de ser jovem. Eu, por exemplo, sou jovem. Eu tenho 47 anos. Sou bem jovem. Eu não posso, por exemplo, pegar e... A primeira coisa para minha mãe continuar jovem, que nem eu sou jovem, por exemplo, eu não oprimir a minha mãe, trancar a minha mãe, não deixar a minha mãe fazer nada e querer ser dono do destino da minha mãe, da vontade da minha mãe. Eu estou dando um exemplo que vale para todas as mães. Então, a primeira coisa para o idoso continuar jovem, ele continuar ativo. Ele continuar ativo, continuar dono do próprio nariz, óbvio que ele tem que se cuidar, mas ele não é de vidro. Se a gente tratar o idoso como de vidro, ele rapidamente vai ficar de vidro e vai se despedaçar. Não adianta. O que não usa, atrofia. Então, o idoso tem que ter uma margem. Mesmo que a gente esteja numa pandemia, ele tem que ter uma margem de independência, ele tem que ter uma margem de ar puro, ele tem que ter uma margem de sol, ele tem que ter uma margem de fazer o que gosta, de fazer o que ama, ele tem que ter um direito à opinião, por mais absurda que seja, entendeu? Por mais que a gente ache que é uma tia do WhatsApp, tem que ter essa margem de independência, tem que ser respeitado como aquela pessoa que viveu a vida inteira e que continua viva, continua com o direito de gozar a vida. Então a primeira coisa não é tomar um ômega 3, tomar uma vitamina D, isso é perfumaria. Para manter um idoso jovem, ele continuar jovem, entendeu? Continuar jovem, praticar esporte, se divertir, ter amigos, namorar, fazer tudo, entendeu? Não tem nenhum suplemento maravilhoso que vai deixar um idoso jovem, entende? Agora, além disso, o idoso, aí vamos lá, porque eu falo, né, que eu falo muito de alimento, né, de suplemento, né, que a perfumaria nesse caso, né, mas, por exemplo, um idoso ele precisa de enxergar bem. E a principal causa se ele não enxergar bem, ele não tem nada disso que eu falei. A principal causa de cegueira no idoso hoje em dia é a degeneração macular. A degeneração macular ela pode ser prevenida em grande medida, não só evitando a exposição à tela, que eles não foram nem tão expostos na vida, mas, por exemplo, com vitamina A, com ômega 3, com taurina, com luteína, com zeaxantina. Tá? Esses nutrientes promovem a cegueira. Eles também ajudam a manter um cérebro jovem. PQQ é muito bom para a cognição do idoso, tá bom? O idoso, ele assim, não só o músculo dele tem uma tendência a perder neurônio por estresse oxidativo, mas o neurônio dele também tem uma tendência a morrer por excesso de radicais livres.
Então, N-acetilcisteína é fundamental para o idoso. E não pode ser em dose baixa, porque dose baixa de N-acetilcisteína não chega no cérebro. E o cérebro, o neurônio do idoso é um neurônio que tem muita dificuldade de lidar com todos os estresses, metal pesado, etc. Então ele precisa de suporte antioxidante, ele precisa de vitamina E, ele precisa de vitamina C e ele precisa de N-acetilcisteína. Não precisa, mas é um momento que essas coisas começam a funcionar melhor. Geralmente essas coisas devem ser rodadas no idoso, porque o idoso não aguenta também tomar 500 pílulas. Entendeu? Eu prefiro manipular sachê, porque sachê eu consigo usar doses muito maiores de tudo isso. E é só diluir num copo d'água e beber. É mais fácil para o idoso e é mais fácil para todo mundo. Uma grande parte da minha própria suplementação é feita em sachê. Tá? E é isso. Mas o principal é para o idoso continuar jovem deixar que ele continue adulto. Não tratá-lo igual criança. Cara, chá mate é maravilhoso, né? Mas a gente só fala de chá verde, né? Porque é mais estudado, né? Mas o chá mate é maravilhoso. Ele é uma das coisas que ajuda a queimar um pouquinho de gordura, né? E muitos dos benefícios do chá. É curioso que os índios guaranis que tomam muito chá mate, eles não têm cárie. Então, protege, inclusive, contra a gengivite, doença periodontal, etc. E tem todas aquelas teaflavinas, todas aquelas substâncias antioxidantes que promovem uma melhor saúde metabólica, uma melhor saúde cerebral, que dão aquela ativação mental assim para o trabalho, sem agitar tanto quanto o café, que tem cafeína demais. Então, o chá mate provavelmente é tão bom quanto o chá verde, só que a gente não tem o mesmo volume que nem a catuaba. A gente não tem o mesmo volume de estudo, porque enquanto a China e a Índia tinham uma civilização assim que escrevia, né, que conseguiu documentar todo o seu conhecimento em palavras, né, em um corpo de conhecimento organizado, os nossos índios não tinham escrito, então era uma tradição oral que foi se perdendo ao longo do tempo. Então a gente não tem o mesmo conhecimento das nossas plantas nativas que um indiano tem das deles, ou um chinês, ou mesmo um muçulmano, ou um europeu, mas ainda assim a gente sabe que a gente acredita no que os índios fazem, a gente imagina que substâncias como a pifáfia ou como o chá mate sejam tão boas quanto as estrangeiras. Vamos lá. A creatina é um inibidor da miostatina, né? O problema é que a miostatina é importante para a nossa saúde muscular, né? Ela não está lá à toa, né? Então, geralmente, qualquer intervenção para amplificar a miostatina, ela acaba sendo contrarregulada, né? E ela serve mais para vender, né, do que para algum efeito real, né, de inibição da miostatina, né? Magnésio e cálcio brigam. Por qual optar? Não existe opção. Ninguém vive sem cálcio e ninguém vive sem magnésio. Agora, o cálcio, ele em grande medida, ele é dependente da vitamina D. Então, se você tiver com a vitamina D em dia, provavelmente você vai conseguir o cálcio que você tiver precisar de uma dieta bem equilibrada. Já o magnésio é muito difícil, tem que ter muita disciplina para consumir todo o magnésio que a gente precisa todo dia. Então a gente acaba sobrevivendo num nível de carência crônica de magnésio, que pode começar a fazer a gente ter problemas de saúde, problemas de performance também, e talvez uma menor longevidade. Então eu acho que, de uma forma geral, a suplementação de magnésio é mais indicada para a maior parte das pessoas. Quando a suplementação do cálcio, ela é indicada para uma minoria, e caso não esteja acompanhada do magnésio, de vitamina D, de toda uma situação de ausência de inflamação, a gente pode não conseguir agregar aquele cálcio se agregar nas partes moles e nos vasos sanguíneos, e na verdade gerar doença, principalmente cardiovascular. Então você tem que tomar mais cuidado com o cálcio. Ainda assim, o cálcio é tão importante quanto o magnésio. Não existe uma coisa de optar. Eles brigam porque eles são muito parecidos. O magnésio é um pouquinho maior que o cálcio. Então, todo canal de cálcio, o magnésio ele pode cair naquele canal, como ele é um pouquinho maior que o cálcio, ele bloqueia o canal, ele tem um canal de cálcio aqui por onde o cálcio passa. O cálcio tem tamanho. O magnésio é quase igual ao cálcio, é um pouquinho maior. São cátions divalentes, são muito parecidos. Então, como ele é um pouquinho maior, ele bloqueia esse canal de cálcio, bloqueando esse canal de cálcio, ele não deixa o cálcio entrar. É assim que ele age. E o curioso é que o magnésio bloqueia o canal de cálcio, e eles funcionam como yin e yang também. O cálcio é ativante, o magnésio é mais calmante. Então eles são meio que substâncias antagônicas e um não vive sem o outro. Os dois têm que estar juntos. Tá?
E, como eu disse, você não é uma questão de opção. Agora, geralmente, você vai preferir a suplementação com magnésio. Caso você seja uma das pessoas onde esteja indicada a suplementação de cálcio, que deveria ser feita por médico, porque realmente, para ser feita no momento certo e não te pôr em risco, você não usa o cálcio junto com o magnésio. Você usa o cálcio em um momento, o magnésio em outro. Lembrando que o cálcio também ajuda a aprofundar o sono. Então, é um bom momento de tomar o cálcio antes de dormir. O magnésio ele ajuda a aprofundar o sono quando tem deficiência de magnésio, tá? Não é que ele seja um calmante em si. Se você tem deficiência de magnésio e supre o magnésio, seu sono vai melhorar. Quem tem colite ulcerativa pode tomar creatina? Pode, com certeza, tá? Mas tem muita coisa que pode ser feita por colite ulcerativa para ajudar a tirar a medicação, tá? Além da curcumina, da boswellia, sabe? Então dá para melhorar muito o prognóstico da colite ulcerativa. Mais que a doença de Crohn, que é uma doença assim, pega mais profundamente o intestino e é mais séria. Mas a colite ulcerativa tem muito a se fazer, tá? Melhor horário para tomar o colágeno tipo 2 da Pura Vida. O colágeno tipo 2 da Pura Vida, ele vem no colágeno Flex Beauty, que é um suplemento maravilhoso, né? Mas como eu prefiro o colágeno tipo 2 em jejum, porque em jejum fica mais fácil o linfócito, ao meu ver, ter o contato com o colágeno tipo 2, porque o que o colágeno tipo 2 faz, ele ensina o linfócito a respeitar o nosso próprio colágeno. Então o linfócito, quando ele tem a sensibilização ao colágeno tipo 2, ele aprende a reconhecer a tolerar mais o nosso linfócito. A gente sabe que toda inflamação tem um pouco de autoimunidade. Então aquele linfócito, ele vai lá para a articulação, porque eles migram pelo nosso corpo, né? Eles vão para toda parte, ele vai lá para a articulação e protege aquele colágeno que está lá na nossa articulação contra qualquer agressão imunológica. Eu acredito que qualquer aminoácido, qualquer substância proteica feita, que tem como utilidade instruir os nossos linfócitos a respeitar o nosso corpo, a nos proteger, isso aí vale até para a glutamina, vale para outros aminoácidos, eles são melhores tomados em jejum, tá? Agora o colágeno Flex Beauty, ele não deve ser tomado em jejum. Por quê? Porque ele tem coenzima Q10. Funciona também se não tomar em jejum. Então ele é um excelente suplemento. Ele tem a coenzima Q10. E a coenzima Q10, ela deve ser consumida com comida. Se ela não for consumida com comida, ela não é absorvida, tá? Com a quantidade de cúrcuma diária, na comida é conforme o teu gosto. Como eu te disse, você tem que aprender a conhecer e apreciar as qualidades sensoriais do alimento. Agora, se for a curcumina suplementada, é entre 500 e 1.500 mg por dia. O suco verde perde peso, ó. Pouquinho. Mas ajuda, tá? Tem algumas estratégias para você usar o chá verde. Suco verde, não é chá verde não, né? Olha, o suco verde, ele vai te dar uma carga de fibras, né? Que pode te saciar mais. E com isso você comer menos e perder peso, tá bom? Gente, é isso. Vou encerrar a live agora. Foi uma live rapidinha, tá? Então é isso. Boa noite. Tá dado o recado. Até a próxima. Mais tarde eu respondo mais os stories.